E se você tem entre 25 e 70 anos, a pergunta que não quer calar é: vale mesmo a pena casar em 2025? Vamos falar sério. Vamos tirar a venda dos olhos. Em um mundo onde o amor virou contrato temporário e onde o pra sempre dura até que apareça uma nova notificação no celular dela, você precisa estar ciente do jogo que está jogando. Casar hoje não é mais o que era nos tempos dos nossos avós. Não é sinônimo de estabilidade, de parceria eterna, de crescimento mútuo. Casar hoje, meu amigo, é entrar em uma arena onde as regras mudam conforme o humor do juiz. E esse juiz, na maioria das vezes, é o sistema judicial aliado à hipergamia moderna. E por que tão poucos homens estão dispostos a enfrentar isso? Porque o custo é alto. Não só o custo financeiro, mas o emocional, o psicológico, o espiritual. O casamento moderno muitas vezes virou um negócio disfarçado de romance. E adivinha quem leva a pior quando a sociedade resolve intervir nesse contrato emocional? Sim, é você. O homem. O provedor. Aquele que entra com tudo e muitas vezes sai com metade, ou menos, do que construiu. Mas calma, nem tudo é sombra. Existem sim vantagens em casar, mas elas são raras e extremamente condicionais. E é exatamente aí que entra o estoicismo. Se você não for um homem emocionalmente blindado, forte, centrado e consciente da sua missão, você se perde nesse jogo. O estoico sabe que nada é garantido. Ele não deposita sua felicidade em promessas vazias. Ele observa. Ele calcula. Ele lidera. Um homem com mentalidade estoica não se entrega ao casamento como quem pula de paraquedas sem verificar se o equipamento está funcionando. Ele pesa os riscos. Ele avalia a mulher. Ele observa seus valores, suas atitudes e, principalmente, sua coerência. E agora eu te pergunto: você realmente acredita que a maioria das mulheres hoje está preparada para construir algo duradouro com você? Ou elas estão condicionadas a buscar sempre o melhor que aparecer? Você confia que ela te escolheria se você perdesse tudo amanhã? Ou ela está com você pelo status, pela segurança, pelo conforto? A verdade, por mais dura que seja, é que o amor feminino é condicional. Sempre foi. E sempre será. Você precisa entender isso, aceitar isso e agir com base nisso. Porque se não aceitar, vai sofrer, vai se frustrar, vai se destruir. Por isso, antes de pensar em casar, você precisa construir. Construir a si mesmo, seu corpo, sua mente, sua disciplina, seu império. Você precisa ser um homem de valor. Não apenas no discurso, mas na prática. Porque só assim você terá opções. E um homem que tem opções tem poder de escolha. E quem tem poder de escolha não se ajoelha diante da necessidade. E você? Está pronto para enfrentar os riscos do casamento moderno? Ou está apenas sendo levado por uma ilusão vendida pela sociedade? Me responde nos comentários. Quero saber sua opinião. O amor pode até ser verdadeiro, mas o contrato é perigoso. E é aí que mora a armadilha. Porque enquanto você está amando com o coração aberto, com boas intenções, com planos de construir uma vida a dois, o sistema está ali, de olhos bem abertos, pronto para te destruir no primeiro vacilo. O amor é sentimento. É emoção. É subjetivo. O contrato é jurídico. É racional. É objetivo. E no casamento moderno, o que pesa mais no final não é o amor que vocês sentiam, mas as cláusulas que você assinou. Muitos homens confundem o brilho nos olhos de uma mulher com garantia de fidelidade eterna. Acham que aquele "eu te amo" sussurrado no ouvido vale mais que uma assinatura num papel frio e impessoal. Só que quando o relacionamento azeda, é esse papel que decide quem fica com o quê, quem vai pagar pensão, quem vai sair da própria casa. Amor não vale nada no tribunal. E isso é um fato que você precisa aceitar se quiser sobreviver nesse jogo. Não adianta romantizar uma estrutura que foi transformada em armadilha. O casamento, em sua essência, nasceu para ser união, aliança, cumplicidade. Mas o que temos hoje é um contrato com cláusulas que desfavorecem brutalmente o homem. Um acordo onde ela pode mudar de ideia a qualquer momento e você arca com as consequências. Onde o divórcio virou rota de fuga confortável e a mulher, incentivada pela cultura atual, pode romper o casamento por motivos banais e ainda sair como vítima, enquanto você vira o vilão. É por isso que tantos homens estão acordando. Não é que eles não queiram amar. Eles só não querem mais se expor a um sistema que pune quem ama errado. E amar errado hoje é amar sem estratégia. Amar sem proteção.
Amar sem entender as regras do jogo. O estoico ama sim, mas ama com os pés no chão. Ele entende que o amor pode ser real, mas ele não entrega sua alma a um contrato que pode custar a sua liberdade, sua paz e sua dignidade. Você já parou para pensar quantos homens de valor foram destruídos por um divórcio mal conduzido? Quantos perderam acesso aos filhos? Quantos pagam pensões abusivas? Quantos saíram emocionalmente devastados? Tudo isso porque confiaram num sentimento, mas ignoraram a estrutura legal que os cercava. Então, se você ainda acredita no amor, tudo bem. Não há problema em amar, mas nunca se esqueça. O amor é uma coisa, o contrato outra bem diferente. Um vem do coração, o outro da caneta. E é essa caneta que pode assinar sua sentença. Agora me diz, você está disposto a amar mesmo sabendo que o sistema está contra você? Está preparado para viver com essa consciência? Ou vai continuar jogando no escuro? Quero ouvir sua opinião. Comenta aí. Homens entre 25 e 70 estão pensando 2 vezes antes de dizer sim. E com razão. A verdade é que a nova geração de homens está mais desperta, mais crítica, mais consciente dos riscos. Não é mais aquele tempo em que o homem se ajoelhava com um anel e dizia sim com os olhos fechados. Hoje ele quer entender o que está por trás dessa promessa. Ele quer saber se vale a pena. Ele quer saber o que vai perder, não só o que vai ganhar. Porque o sim de hoje pode ser o arrebenta com a tua vida de amanhã. Entre os 25 e os 70, o homem moderno está numa encruzilhada. Se ele é jovem, está vendo seus amigos sendo esmagados por divórcios, alienação parental, processos intermináveis. Se ele é mais velho, muitas vezes já passou por isso, e não quer repetir o erro. E se ele está no meio do caminho, com patrimônio, estabilidade e maturidade, ele enxerga o quanto tem a perder e o quão frágil é a segurança de um relacionamento baseado em sentimentos que mudam com o tempo. Sabe o que é pior? Não é o homem que mudou, é o cenário. São as leis, a cultura, a narrativa. A mulher de hoje não precisa mais do casamento como necessidade de sobrevivência. Ela casa se quiser, separa se sentir e busca um upgrade se surgir. E isso é importante você entender. Ela não está errada por agir assim. Ela está seguindo o que o sistema permite. O erro é seu se entrar nesse jogo achando que os princípios antigos ainda valem. É por isso que o homem está pensando 2 vezes. Porque ele está sendo forçado a usar a razão onde antes só se usava o coração. Ele não quer ser o próximo a perder tudo por uma ilusão. E não se trata de ser contra o amor, contra o compromisso, contra a família. Trata-se de proteger a si mesmo. De entender que a estrutura social que deveria proteger o homem dentro do casamento virou um sistema que o espreme, o pune e o silencia. E é aqui que a Red Pill se torna essencial, porque ela entrega a lente da realidade. Ela te mostra que o sim só deve ser dado quando você tem total consciência do terreno onde está pisando. Que você só deve casar se a mulher estiver 100% alinhada aos seus valores, disposta a te seguir, a construir com você, a viver sob os pilares da lealdade e do respeito mútuo. E mesmo assim, você precisa estar preparado para o pior. A pergunta que fica é: você está entre os que dizem sim por pressão, por carência, por medo da solidão? Ou você é o tipo de homem que só diz sim quando tem o controle da própria vida e das escolhas que faz? Porque no final das contas, o casamento é uma decisão que pode te colocar num céu ou te arrastar para o inferno. E a maioria dos homens está aprendendo isso da forma mais dolorosa possível. Me diz aí, você ainda tem coragem de dizer sim? Ou você é daqueles que aprendeu a pensar 2 vezes e a assinar com os olhos bem abertos? Escreve nos comentários, quero saber quem está acordado nessa geração. A paz de um solteiro vale mais que a incerteza de um casamento moderno. E essa frase, por mais dura que soe, é a verdade crua que muitos homens estão finalmente começando a entender. Num mundo onde o casamento se tornou uma aposta de alto risco, onde a mínima instabilidade emocional vira motivo para separação, onde o homem pode perder tudo, filhos, bens, saúde mental, por um simples "não sinto mais o mesmo", a paz de estar só se torna um bem precioso. Um luxo. Uma proteção. Porque veja, o solteiro não precisa andar em ovos dentro de casa. Não precisa medir palavras com medo de ferir o ego frágil de alguém que, muitas vezes, foi condicionada a acreditar que merece o mundo sem dar nada em troca. Ele não precisa lidar com crises hormonais transformadas em chantagem emocional. Ele não vive com o fantasma do divórcio rondando seus dias.
nem com o medo constante de ser descartado quando a rotina pesar ou quando aparecer um macho mais interessante. A paz do homem solteiro é construída na liberdade de ser ele mesmo, de acordar e saber que sua vida está sob o próprio controle, de não precisar negociar seus sonhos, seu foco, sua energia, de não ter que justificar cada passo e, principalmente, de não carregar o peso de ser o esteio emocional, financeiro e psicológico de alguém que pode virar as costas a qualquer momento. Enquanto o casamento moderno se tornou um terreno instável, a vida do solteiro estratégico, e aqui eu repito, estratégico, não perdido, se transformou em um espaço de crescimento. Ele viaja, cuida da saúde, constrói seu império, se dedica aos seus projetos, aumenta seu valor de mercado e, o mais importante, escolhe com calma quem entra no seu mundo. Ele não mendiga afeto, ele seleciona, ele filtra, ele tem padrão, porque ele entendeu que se entregar por carência é uma sentença. E olha só, isso não quer dizer que ele vai estar sozinho para sempre. O homem Red Pill não é anti-mulher, ele não é misógino, ele não é amargurado, ele apenas deixou de ser ingênuo. Ele quer qualidade, não quantidade, lealdade, não conveniência. Ele quer uma mulher que esteja ali porque escolheu estar, e não porque precisa. Uma mulher que entende o valor de um homem raro e que respeita o papel que ele cumpre no mundo. Só que, para encontrar isso, ele sabe que precisa paciência. E enquanto isso, a paz do solteiro é sua maior fortaleza. Então, se você está aí, em dúvida entre manter sua liberdade ou arriscar tudo num contrato emocionalmente instável e juridicamente suicida, pense bem. Pergunte a si mesmo, o que vale mais? A tranquilidade de construir minha própria vida ou a incerteza de entregar tudo para alguém que pode me abandonar na próxima tempestade? Me responde aí nos comentários. Você está disposto a sacrificar sua paz por um talvez? Ou você entendeu que a verdadeira força masculina está em saber quando dizer não? Vale a pena? Só se ela somar mais do que subtrair. E esse é o ponto final. O filtro definitivo. A equação simples que todo homem deveria aplicar antes de se jogar em qualquer relacionamento. Muito mais em um casamento. Se ela não soma, ela atrasa. Se ela não fortalece, ela enfraquece. Se ela não te empurra para frente, ela te puxa para o buraco. O problema é que a maioria dos homens hoje ainda se envolve com base em carência, tesão ou medo da solidão, e não com base em propósito, lógica e análise fria de valor. A verdade é clara: a mulher certa eleva, a errada destrói. E isso nunca foi tão verdadeiro quanto no cenário atual. Uma mulher que soma vai querer ver você vencer. Vai respeitar seu tempo, suas decisões, sua liderança. Vai ser apoio nos dias difíceis e combustível nos dias bons. Ela não compete com você. Ela impulsiona. Ela entende o papel do homem e honra o papel da mulher. Com força, com presença, com lealdade. E o principal, ela sabe que o relacionamento só prospera quando os dois caminham na mesma direção, com valores alinhados e objetivos claros. Agora, e quando ela subtrai? Aí a conta fica cara. É briga por tudo, é cobrança excessiva, é sabotagem emocional, é chantagem afetiva, é desrespeito velado, é comparação com o ex, com o chefe, com o vizinho, com o Instagram. E sabe qual o pior? O homem vai se anulando, vai engolindo, vai se calando, vai virando uma sombra de si mesmo. Tudo para manter algo que, no fundo, já está matando ele por dentro. Porque quando ela subtrai, não é só o dinheiro que vai embora. É a energia, é a clareza mental, é o foco, é a confiança. E aqui entra a frieza do Red Pill. Você precisa fazer contas, literalmente. Ela está te dando paz ou problemas? Está somando valor real à sua vida, emocional, espiritual, intelectual, prático? Ou está só exigindo, cobrando, sugando e ameaçando com o fantasma do "se você não mudar, eu vou embora"? Irmão, mulher que ama de verdade não coloca você contra a parede. Ela te empurra pra frente, não te sufoca no canto. Então, antes de pensar em juntar os trapos, assinar um contrato ou prometer eternidade, pergunte a si mesmo: ela soma ou subtrai? Se você precisa pensar muito para responder, já tem sua resposta. A mulher certa vai ser um multiplicador do seu propósito. A errada vai ser uma âncora nos seus pés. E agora é com você. Ela está te fortalecendo ou te drenando? Está te dando paz ou ansiedade?
Se for a segunda opção, você sabe o que precisa fazer. Escreve nos comentários sem medo. Ela soma ou subtrai? Quero ver quem está realmente acordado.